Meus amigos, seguimos então na sequência das nossas aulas, Constituição Federal narrada para concursos, ZipJur, aulas compactas em até 10 minutos, essa é a nossa proposta. Vamos lá, continuar falando dos municípios, artigo 29A, que foi acrescido pela emenda de 25 de 2000. Diz o texto constitucional: o total de despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores, excluídos os gastos com inativos, não pode passar os seguintes percentuais relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153, 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior. Vejam só, aqui vale aquela dica que eu já dei em outros encontros, outras oportunidades, que como é que tem caído isso em bancas examinadoras. Eles passam várias faixas de possibilidades aí, e eu gostaria que vocês memorizassem pelo menos os extremos, tá? As áreas limites dessas faixas, que é o que tem caído. Então, no caso aqui, é uma emenda constitucional relativamente recente. Então, o inciso 1º diz 7% para municípios com população de até 100 mil habitantes. Então, memoriza, guarda os limites. O que está no meio, não é que não pode cair, mas é muito mais difícil. Tá? E se cair, evidentemente, pouquíssimas pessoas ou quase ninguém vai acertar, porque ninguém vai ficar decorando, memorizando isso aqui, que toda hora pode ser alterado pelo texto constitucional. Agora, os limites, isso já tem maior probabilidade de cair em concursos públicos. Tá? E o inciso 6º, o inciso 6º, que eu gostaria de mostrar para vocês, um inciso 6º, 3,5%, tá? E 3,5% para municípios com população de 8 milhões, melhor dizendo, e 1 habitantes. Então, para a população de cidades de 8 milhões e 1 habitantes, já pode, aí o limite chega a 3,5% aí. Então, memorizem aí pelo menos os limites dessas faixas. Parágrafo 1º, vamos lá, pessoal. A Câmara Municipal não gastará mais de 70% da sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com subsídio de seus vereadores. Por que existe isso? Para uma maior transparência nas contas públicas, e o legislador constituinte percebeu que é de fundamental importância, e é o tema da vez. O presidente Michel Temer está tentando também colocar esses patamares, fixar tetos, tá? Porque de gastos, de contas públicas, inclusive na Previdência, de idade também, mas para frente a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Então, esses tetos aí é para viabilizar a governabilidade. Limitação então da Câmara Municipal até o limite de 70% da receita com folha de pagamento. Agora vamos falar um pouquinho dos crimes. Parágrafo 2º. Constitui, pessoal, crime de responsabilidade. 2 tipos de crime: crime comum e crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade do prefeito municipal. São essas hipóteses constitucionais, e mais, já eu vou falar do decreto-lei. Efetuar repasse que supere os limites definidos nesse artigo. Inciso 2º. Não enviar o repasse até o dia 20 de cada mês. Ou, inciso 3º, enviá-lo a menor em relação aí à proporção fixada na lei orçamentária. Então vejam só, essas são as hipóteses de crime de responsabilidade. Constitui crime de responsabilidade do presidente da Câmara do Municipal o desrespeito ao parágrafo 1º, que são essas condutas. Então a Câmara Municipal, o presidente da Câmara poderá sim incorrer nesses dispositivos. Esse aqui é o decreto-lei 201, que eu estava falando para vocês, de 1967, mas que foi recepcionado pelo texto pela Constituição Federal de 88. Esse dispositivo falava e fala sobre os crimes de responsabilidade dos prefeitos. Só que nós temos o artigo 1º e o artigo 4º. Se pacificou em doutrina, jurisprudência, que na verdade, no artigo 1º do decreto, fala dos crimes comuns. Então, o prefeito vai ser julgado por quem? Para a Câmara dos Vereadores? Não. Nos crimes comuns, não. Pelo Tribunal de Justiça, como a gente vai ver já já. Então, vejam só vocês que interessante como pode confundir.
O texto constitucional, no artigo 29.10, fala o julgamento do prefeito perante o TJ. Então o TJ é, Tribunal de Justiça, é o juiz natural competente para o julgamento dos prefeitos municipais no Brasil. Vejam só a súmula 703. A extinção do mandato do prefeito não impede a instauração de processo para a prática dos crimes previstos no artigo 1º, porque são crimes comuns. Súmula 703 do Supremo Tribunal Federal. Súmula 702. A competência do TJ para julgar prefeitos restringe aos crimes de competência de justiça comum. É o que eu acabei de falar. Nos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo tribunal do 2º grau. Por que isso? Porque, evidentemente, se o prefeito municipal praticar crimes contra a administração, por exemplo, pública federal, contra servidores públicos federais, a competência será da Justiça Federal, só que fala do Tribunal do 2º grau, será o TRF. E se for crime eleitoral? TRE. Ok? Ficou bem, eu acho que caracterizado aí. E se praticar crime doloso contra a vida? Pacífico, quase que pacífico, né? Maioria aí da doutrina, de jurisprudência, a gente pode afirmar que prevalece a competência do Tribunal de Justiça. E se for praticado em coautoria? Aí não. O réu será julgado pelo Tribunal do Júri, que esse será o juiz natural competente. Vejam só a súmula vinculante 45, que vai ratificar o que nós estamos falando. Competência constitucional do Tribunal de Júri prevalece sobre o foro de prerrogativa de função. Ah, mas você falou que não? Peraí. Estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Não é o caso. Prefeito não. É o TJ. Para o prefeito não, porque o foro de prerrogativa em função é estabelecido exclusivamente pela Constituição. Não é, né? Estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Muito pelo contrário, está estabelecido pela Constituição Federal. E aqui eu trouxe para vocês, a título de ilustração, são crimes de responsabilidade. Artigo 1º do Decreto-Lei. São crimes de responsabilidade dos prefeitos. Aí, tá? Crimes de responsabilidade. Exemplos de crimes. Só que, na verdade, o inciso 1º e 2º são crimes comuns. Né? Apropriar de bens ou rendas públicos, ou desviá-lo em proveito próprio. Olha aí, crime de competência comum do TJ, na verdade. Por essas razões que eu acabei de falar. Aqui eu trago um julgado, né, do STF. Inciso 2º, utilizar-se indevidamente em proveito próprio, olha aí, de bens, rendas e serviços públicos. 3º, desviar ou aplicar indevidamente rendas ou verbas públicas. 5º, 6º, empregar subvenções, ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei ou realizadas em desacordo com as normas financeiras pertinentes. Nossa, professor, caldeira, parece que eu estou vendo o impeachment de novo da presidenta Dilma. É por aí, né? Princípio da parametricidade. Tudo que acontece lá em escalão federal vai acontecer também no estado e nos municípios, por sermos uma federação. Ok? São 7 incisos. O parágrafo 1º diz que são crimes de responsabilidade. Não, perdão. São crimes definidos nesse artigo, são de ação penal pública, e dos crimes previstos no inciso 1º e 2º do decreto, tem a pena de reclusão de 2 a 12 anos. Então é bem grave mesmo. E os demais, que são os crimes de responsabilidade política administrativa, pena de detenção de 3 meses a 3 anos. Vejam só, isso aqui pode cair em concurso. A condenação definitiva, quer dizer, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, em qualquer dos crimes definidos nesse artigo, acarreta a perda de cargo e a inabilitação pelo prazo de 5 anos. Para o exercício de cargo, função pública, eletiva ou nomeação sem prejuízo da reparação civil. Sentença judicial se for crime comum. Se for crime de responsabilidade, será aí por votação lá na Câmara dos Vereadores. Ok? Bom, era isso que eu queria falar para vocês. Aqui eu trago o parágrafo 4º, infrações políticas e administrativas. Exemplo, impedir o funcionamento regular da Câmara, né? Impedir o exame de livros, folhas, pagamentos e demais documentos que devam constar dos arquivos da Prefeitura, bem como a verificação de obras e serviços municipais. Desatender sem motivo justo as convocações e os pedidos de informações da Câmara, quando feitos a tempo, em forma regulamentar. Enfim, retardar aí a publicação, deixar de publicar as leis sujeitos a essa formalidade. Vejam só, então, que esses são os crimes de responsabilidade próprios, chamados próprios. Aqui eu trago mais um julgado, mas vamos ver diretamente agora a questão de concurso TCE do Paraná, 2016, banca CESP, adaptada, evidentemente, para nosso objetivo. Tratando-se do dever de prestar contas anuais, cabe inicialmente verificar tal obrigação, como tal obrigação está preceptuada no ordenamento jurídico. A CF prevê que cabe ao presidente prestar contas anualmente ao Poder Legislativo. Por simetria, princípio da parametricidade ou simetria, tal obrigação estender-se aí ao governador e aos prefeitos. A obrigação então é personalíssima. Por essa razão, é necessário que haja separação das contas, que devem inclusive ser processadas em autos distintos,
quando ocorrer de cargo, por exemplo, ocorrer de cargo do prefeito ser ocupado por mais de uma pessoa durante o exercício financeiro. Neste caso, cada um será responsável pelo período em que ocupou aí o cargo. Então, as contas do prefeito, essa é a pergunta, da prefeitura deve ser prestada separadamente, uma vez que serve de funções distintas? Resposta errada, né? Pelas razões já explícitas. Dá uma olhada depois no artigo 31, parágrafo 2º, que diz que o parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara. Era isso que eu gostaria de falar para vocês hoje. Bons estudos, avante, fiquem com Deus e até a próxima aula. Constituição Federal narrada, professor Caldeira, 10 minutos. Já já a gente volta.